Em menos de uma semana, o homem que controlou o aparelho repressivo mais grande do Terceiro Reich passou de ter poder absoluto a se tornar um fugitivo sem comando. Sua queda foi imediata, seu isolamento total, e seu nome se transformou em um fardo, até mesmo para seus próprios seguidores. Nenhuma autoridade alemã quis recebê-lo, nenhum aliado aceitou ouvi-lo. Após a rendição, Himmler tentou escapar entre milhares de soldados derrotados. Usou identidades falsas, cruzou controles e buscou uma negociação que nunca existiu. Cada movimento revelou o colapso de sua influência. Quando os britânicos o detiveram, já não era um líder, era um prisioneiro com uma última decisão oculta: evitar qualquer julgamento por meio de veneno. Sua captura expôs o final desordenado do sistema que havia dirigido durante anos. Como caiu o homem que dirigiu o terror do Reich até se tornar um fugitivo irrelevante? Por que escolheu o suicídio antes de enfrentar um tribunal? Colapso do poder, a queda do Reich e a retirada de Himmler. Na primavera de 1945, o edifício de poder que Heinrich Himmler havia construído durante mais de uma década começou a desmoronar-se com uma velocidade que nem ele próprio havia previsto. Durante anos, ele havia concentrado em suas mãos um aparelho repressivo sem precedentes: as SS, a Gestapo, a rede de campos de concentração, os Einsatzgruppen e um sistema de vigilância que penetrava cada canto do Terceiro Reich. Mas, quando a ofensiva soviética atravessou o Vístula em janeiro de 1945, abrindo uma brecha irreversível na frente oriental, toda essa estrutura monumental começou a fragmentar-se. A nomeação de Himmler como comandante do grupo de exércitos Vístula não respondeu a critérios militares, mas sim à confiança fanática de Hitler em seus colaboradores mais próximos. No entanto, as semanas seguintes demonstraram sua absoluta incapacidade para dirigir operações em larga escala. Ele se apegou a mapas e relatórios, enquanto as unidades sob seu comando se dissolviam em retirada caótica. Este fracasso erodiu sua autoridade até mesmo entre os oficiais das SS, que até então o consideravam intocável. Quando foi discretamente dispensado da frente e enviado de volta a Berlim, sua posição política já estava debilitada de forma irreversível. A direção das SS continuava dependendo formalmente dele, mas a máquina que havia administrado com precisão burocrática funcionava cada vez pior. Os comandantes em campo começaram a agir de forma autônoma, buscando escapar, destruir documentos ou evitar serem capturados. As cadeias hierárquicas se desfaziam em todas as direções. No final de março, os relatórios que chegavam ao quartel-general das SS mostravam que a maior parte dos campos no leste já eram inacessíveis diante do avanço soviético. As evacuações forçadas saturavam os caminhos e transformavam a retirada em um cenário onde a disciplina se havia erodido completamente. Himmler recebeu relatórios de comandantes que pediam instruções urgentes, mas seu controle sobre o sistema tornou-se quase simbólico. Ao mesmo tempo, sua relação com Hitler começou a deteriorar-se de maneira definitiva. Durante toda a guerra, Himmler havia cultivado uma imagem de servidor fiel e obediente, mas em privado sonhava com um papel político mais amplo e acreditava que sua posição poderia convertê-lo em um possível negociador para alcançar uma paz parcial. Este auto-engano intensificou-se conforme a derrota se tornava inevitável. Em abril, quando as forças soviéticas já haviam cruzado o Oder e os anglo-americanos pressionavam desde o oeste, Himmler começou a sondar discretamente canais de comunicação com países neutros. Acreditava que podia se apresentar como a figura que garantiria a ordem em uma Alemanha pós-hitleriana. Para isso, precisava persuadir os aliados de que representava uma alternativa estável à liderança do Führer. Esta ideia carecia de qualquer fundamento. Era impossível que os aliados aceitassem negociar com o principal responsável pelo sistema de extermínio europeu. No entanto, Himmler persistiu nesta fantasia política, convencido de que sua condição de chefe das SS não era tão conhecida quanto temia. O ponto crítico ocorreu quando Hitler recebeu a confirmação de que Himmler tinha tentado contatar os aliados ocidentais através do conde Folke Bernadotte. O que Himmler via como um movimento diplomático inteligente
foi interpretado por Hitler como uma traição inaceitável. O Führer, já confinado em seu bunker e rodeado pelo som da artilharia soviética, reagiu com fúria. No dia 28 de abril, ordenou destituir Himmler de todas as suas funções e o expulsou do partido nazista. Esta ordem marcou a ruptura definitiva entre ambos e deixou Himmler convertido em um fugitivo político que já não tinha poder real sobre nada. Para compreender a magnitude dessa queda, é necessário observar a transição psicológica que experimentou naqueles dias. Durante anos havia vivido imerso em uma narrativa ideológica onde se considerava a si mesmo um defensor de uma ordem racial e um servidor indispensável do projeto nacional-socialista. Mas, com sua destituição, essa autoimagem ficou esmagada. O que havia construído lentamente desmoronou em questão de horas. As SS, que ele havia concebido como uma elite ideológica destinada a durar séculos, se convertiam agora em grupos dispersos de soldados que apenas buscavam sobreviver ou escapar. O ambiente em Berlim contribuiu para intensificar esta sensação. A cidade era já um campo de ruínas. Colunas de fumaça elevavam-se sobre os bairros centrais, os edifícios históricos estavam destruídos e a população civil movia-se entre abrigos enquanto as explosões sacudiam o ar constantemente. As comunicações entre as diferentes dependências do governo eram intermitentes e as ordens do Führer chegavam com atraso, quando não eram diretamente contraditórias. Himmler observava tudo isso de fora, sem acesso ao bunker e sem capacidade para modificar nada. Quando recebeu a notícia de que Hitler havia designado Karl Dönitz como seu sucessor no norte da Alemanha, compreendeu que qualquer possibilidade de recuperar influência havia desaparecido. Embora ainda conservasse escoltas leais e documentos que atestavam seu posto, na prática já não tinha um cargo dentro do Estado. A autoridade que havia ostentado durante mais de 10 anos havia se reduzido a um título vazio. Sua reação imediata foi tentar manter a aparência de controle. Ordenou a alguns subordinados defender escritórios, assegurar arquivos ou garantir evacuações. Mas estas instruções tiveram apenas efeito limitado. Em paralelo, Himmler tentou avaliar as opções para sua sobrevivência pessoal. Sabia que os aliados possuíam informações suficientes para considerá-lo um dos principais responsáveis por crimes em massa. Conhecia os relatórios interceptados pela inteligência britânica sobre os Einsatzgruppen. Sabia que as evacuações de campos tinham deixado vestígios de atrocidades e estava ciente de que sua assinatura aparecia em numerosas ordens logísticas relacionadas com deportações sistemáticas. Embora confiasse que uma parte de seu papel pudesse ser diluída na confusão final, compreendia que estava demasiado exposto. O fato de Hitler chamá-lo de traidor teve um impacto devastador em sua autoestima. O regime havia cultivado um sistema moral fechado onde a lealdade ao Führer era a medida definitiva de valor pessoal. Ser apontado como traidor equivalia a perder toda a legitimidade, mesmo diante de subordinados que lhe haviam servido durante anos. Muitos membros das SS o abandonaram assim que souberam da destituição. Oficiais que antes se inclinavam diante dele, agora se esforçavam para se desvincular, destruir documentos comprometedores ou escapar para zonas que pudessem cair sob a administração anglo-americana. Enquanto Berlim afundava e o Reich colapsava internamente, Himmler tomou uma decisão que marcou o início de sua vida como fugitivo. Abandonar a representação pública de seu cargo. Guardou seus documentos oficiais, vestiu um uniforme simplificado e se deslocou para o norte, buscando regiões ainda controladas por forças que poderiam ser mais receptivas às suas tentativas de negociação. Foi nesse trânsito inicial, ainda cheio de contradições e expectativas irreais, que compreendeu a magnitude do isolamento político em que se encontrava. A queda do Reich não se manifestou apenas na derrota militar, também se expressou na dissolução das redes de poder internas. Comandantes que durante anos haviam atuado sob um sistema rígido desertavam ou se rendiam. Os escritórios administrativos queimavam arquivos para evitar incriminações. Os ministérios deixavam de se coordenar. Nesse caos, Himmler tentou reconstruir algum tipo de autoridade,
mas cada tentativa encontrou apenas fragmentos de uma estrutura que já não respondia a nenhum centro. Sua figura, antes temida e respeitada, tornou-se uma sombra que tentava encontrar um lugar em um estado inexistente. A transformação foi total. No final de abril de 1945, Himmler deixou de ser um dos homens mais poderosos da Europa para se tornar um ator secundário em um cenário dominado pela desintegração. Não tinha aliados, não tinha acesso ao Führer, não tinha comando efetivo sobre tropas significativas e também não tinha um plano viável. No seu interior tentava convencer-se de que ainda podia influenciar o futuro, mas cada passo que dava demonstrava o contrário. O fugitivo. Fuga, disfarces e a busca inútil por uma saída política. Quando Heinrich Himmler abandonou Berlim no final de abril de 1945, ele o fez com a convicção de que ainda podia influenciar o destino da Alemanha. Embora já tivesse sido expulso do círculo de confiança de Hitler e despojado de todos os seus cargos, ele se apegou à ideia de que sua experiência administrativa, sua capacidade de impor ordem e sua posição histórica dentro do regime poderiam transformá-lo em um intermediário útil para os aliados ocidentais. Essa ilusão, baseada mais em sua percepção distorcida de si mesmo do que na realidade política, marcou cada um dos movimentos que realizou desde aquele momento até sua prisão 3 semanas mais tarde. O primeiro objetivo de Himmler era manter-se em movimento para evitar cair nas mãos dos soviéticos. Durante anos, ele havia estado consciente do impacto devastador que as SS tiveram nos territórios do leste. Ele sabia que a justiça soviética seria implacável e que, se fosse capturado pelo Exército Vermelho, seu destino estaria selado sem possibilidade de negociação. Por esse motivo, orientou sua fuga para o norte da Alemanha, uma região onde ainda operavam unidades alemãs desorganizadas e onde as forças britânicas estavam mais perto que as soviéticas. Para ele, a presença britânica representava uma esperança mínima, mas, pelo menos, lhe oferecia a possibilidade de ser ouvido antes de ser julgado. Nesses primeiros dias, Himmler ainda contava com recursos consideráveis. Dispunha de um pequeno número de escoltas das SS que haviam decidido segui-lo, mesmo após sua destituição. Entre eles estava Werner Grothmann, seu assistente pessoal, um homem que havia permanecido ao seu lado durante anos e que conhecia todos os aspectos de sua vida pública e privada. Também o acompanhava Heinz Mascher, um oficial jovem e leal que havia participado da destruição de documentos sensíveis e na evacuação de escritórios-chave das SS. Esses homens representavam o último vestígio da estrutura de poder que Himmler havia gerido. Mas mesmo eles sabiam que a viagem não tinha um destino claro. À medida que avançava para o norte, Himmler tentou manter a aparência de autoridade. Vestia um uniforme de general das Waffen-SS e carregava documentos que demonstravam seu posto. No entanto, estava ciente de que essa imagem poderia se tornar um fardo se fosse interceptado por forças inimigas. Em um ambiente onde milhares de oficiais capturados procuravam evitar ser identificados, usar um uniforme das SS equivalia quase a uma sentença prévia. Por isso, a possibilidade de adotar uma identidade falsa surgiu desde o início, embora Himmler ainda não estivesse preparado para se desfazer dos símbolos que tinham representado seu poder durante tantos anos. O colapso militar do Reich favoreceu seu deslocamento inicial. As estradas estavam cheias de soldados em retirada, civis que fugiam do avanço soviético, funcionários de ministérios evacuados e pequenos grupos armados que operavam sem coordenação. No meio deste fluxo constante, Himmler podia se mover sem chamar a atenção, desde que evitasse os postos de controle intensamente vigiados. A fragmentação da cadeia de comando permitia que muitas unidades não soubessem a quem deviam deter ou quais documentos deviam verificar. Esta confusão lhe permitiu avançar para a região de Schleswig-Holstein, onde acreditava que poderia estabelecer contato com o governo provisório de Karl Dönitz. Himmler continuava convencido de que Dönitz precisava dele, ou, pelo menos, de que não podia prescindir dele. Ele havia construído durante anos a imagem de ser indispensável para a segurança interna do Reich, um administrador competente que compreendia melhor do que ninguém a estrutura policial
e os mecanismos de controle do Estado. Acreditava que, uma vez que Hitler estivesse morto, sua experiência poderia ser útil para manter a ordem em um país devastado. Esta interpretação de seu próprio papel ignorava completamente o fato de que Dönitz e o resto do novo governo o consideravam um fardo perigoso. As potências aliadas já o tinham identificado como um dos principais dirigentes do sistema de repressão nazista, e qualquer tentativa de incorporá-lo ao governo teria sido interpretada como um sinal de continuidade com o regime anterior. A realidade política era muito mais complexa do que Himmler imaginava. Dönitz tinha assumido o poder com um mandato claro: negociar a rendição alemã nas melhores condições possíveis e evitar que o caos total se apoderasse do território que ainda estava sob controle alemão. Nesse contexto, a presença de Himmler representava um obstáculo mais do que uma vantagem. Seu nome estava associado de forma direta com os crimes mais graves do regime, e os aliados tinham deixado claro que não haveria negociação alguma com figuras envolvidas no extermínio sistemático. Dönitz sabia disso e já tinha tomado a decisão de manter distância absoluta com o antigo Reichsführer SS. No entanto, Himmler decidiu continuar com essa estratégia. Tentou aproximar-se da cidade de Flensburgo, onde Dönitz havia estabelecido o seu quartel-general, mas encontrou todos os acessos controlados por oficiais que respondiam a ordens estritas de não permitir-lhe a entrada. Alguns sabiam que Hitler o havia destituído. Outros simplesmente não queriam ver-se associados com uma pessoa cuja reputação já estava marcada por crimes que ninguém queria carregar consigo. Pela primeira vez em mais de uma década, Himmler teve que enfrentar uma rejeição aberta por parte de oficiais alemães. A política de obediência obsequiosa que havia rodeado a sua figura desapareceu de repente. Tinha perdido toda a capacidade de comando. Foi nesse momento que aceitou que deveria adotar uma identidade falsa. Seus escoltas prepararam um disfarce baseado em uma mistura de roupas militares e peças civis. O objetivo era evitar chamar a atenção sem parecer completamente alheio ao ambiente. Escolheu o nome fictício de Heinrich Hitzinger, supostamente um suboficial da polícia militar. O nome foi escolhido porque soava comum e porque coincidia com a letra H de seu monograma, o que facilitava seu uso em documentos improvisados. Himmler também usava uma venda sobre o olho esquerdo, alegando um ferimento recente, o que lhe permitia desviar a atenção do rosto e justificar uma aparência cansada. Essa venda foi um elemento chave para reduzir a possibilidade de ser reconhecido, pois seu olhar, especialmente seus óculos redondos, havia sido um de seus traços mais característicos durante anos. Com esta nova identidade, Himmler integrou-se em uma coluna de soldados em retirada que avançava para o norte. A ideia era mover-se dentro de um fluxo humano constante, onde passar despercebido fosse mais fácil. No entanto, a transição não foi fácil. Himmler não estava acostumado a ser tratado como um soldado de baixa patente. Durante anos, ele tinha vivido em um ambiente de serviço permanente, onde cada necessidade era atendida por seus assistentes. Agora, ele tinha que carregar sua própria bagagem, caminhar longas distâncias, suportar a escassez de comida e compartilhar espaço com homens que não sabiam quem ele era. Esta mudança forçada o confrontou com uma realidade que jamais tinha experimentado, a do homem comum submetido à incerteza do fim da guerra. Durante a marcha, Himmler tentou observar sem ser visto. Queria entender em que estado se encontrava o país que havia administrado e que tipo de ambiente político encontraria se chegasse a negociar com os britânicos. O que viu foi um país destruído, cidades arrasadas, estradas cheias de restos de veículos abandonados, civis exaustos que caminhavam sem saber para onde ir, soldados que já não obedeciam a ordens e que muitas vezes preferiam render-se antes de continuar a combater. A moral das tropas estava completamente quebrada. Muitos sabiam que a guerra havia terminado mesmo antes da capitulação formal e apenas procuravam uma oportunidade para sobreviver. A paisagem que atravessavam refletia a magnitude da derrota alemã. Os campos agrícolas estavam abandonados, as fazendas destruídas ou saqueadas, as pontes explodidas para atrasar o avanço aliado.
Em algumas aldeias, os habitantes tinham pendurado bandeiras brancas em sinal de rendição antecipada, esperando que as forças britânicas ou norte-americanas chegassem antes que os soviéticos. Em outras, pequenos grupos de nazistas fanáticos tentavam organizar defesas inúteis que apenas prolongavam o sofrimento da população civil. Himmler observava tudo isso com uma mistura de incredulidade e ressentimento, incapaz de aceitar que o projeto no qual havia investido toda a sua vida adulta se desmoronava de forma tão completa. Apesar de seu disfarce e de sua tentativa de se misturar com a multidão, Himmler não podia deixar de se comportar como uma figura de autoridade. Várias vezes interveio para sugerir rotas alternativas, reorganizar pequenos grupos ou evitar disputas entre soldados. Esses gestos chamaram a atenção de alguns membros da coluna, embora nenhum suspeitasse que se tratava do antigo Reichsführer SS. Sua maneira de falar, no entanto, continuava sendo a de um oficial acostumado a dar ordens, o que o fazia sobressair mais do que o conveniente. Grothmann teve que lembrá-lo em várias ocasiões que devia manter um perfil mais baixo, evitar dar instruções e limitar suas intervenções ao mínimo indispensável. Em paralelo a esses movimentos, Himmler continuava alimentando a ideia de que ainda poderia se oferecer como negociador perante os britânicos. Seu raciocínio era simples. Se conseguisse ficar sob custódia britânica antes que todos os detalhes sobre os crimes do sistema que ele havia dirigido fossem tornados públicos, poderia se apresentar como um interlocutor político e não apenas como um responsável administrativo do extermínio. Essa lógica ignorava o fato de que numerosos documentos já haviam sido apreendidos e que os testemunhos de sobreviventes dos campos começavam a circular entre os aliados. A dimensão de seus crimes já não podia ser ocultada. A marcha para o norte continuou durante vários dias. Himmler evitava os caminhos principais, consciente de que os britânicos estavam estabelecendo controles cada vez mais estritos para identificar membros das SS e outros altos funcionários do regime. O país estava cheio de relatos sobre figuras nazistas que tentavam escapar disfarçadas, por isso, cada posto de controle tinha se tornado um ponto crítico. Himmler devia apresentar sua identificação falsa, manter uma história coerente e evitar qualquer gesto que o denunciasse. Durante muito tempo ele conseguiu, ajudado pelo cansaço geral e o fluxo interminável de soldados desorientados. As noites eram particularmente difíceis. Quando acampavam em espaços improvisados, Himmler mantinha-se acordado mais do que os outros, revendo seus documentos, reorganizando seus pertences ou sussurrando brevemente com Grothmann. A distância entre eles tinha se reduzido consideravelmente. A autoridade implícita que Himmler exercia sobre seus assistentes continuava presente, mas agora estava tingida pela fragilidade. Os três sabiam que qualquer erro podia levar à prisão imediata. Naqueles momentos de vigília noturna, Himmler refletia sobre sua situação com uma lucidez que durante o dia tentava reprimir. Compreendia que estava a fugir não apenas dos aliados, mas também do seu próprio passado, das decisões que tinha tomado e das consequências que agora o perseguiam. Conforme avançava para os limites da região controlada pelos britânicos, Himmler tentou avaliar pela última vez as suas possibilidades. Sabia que não podia aproximar-se de Flensburgo nem de nenhuma instalação militar alemã, já que o seu nome estava nas listas dos mais procurados. Também descartou a possibilidade de fugir para o estrangeiro. As rotas para a Dinamarca estavam fechadas e não existia um país neutro disposto a receber um homem com o seu historial. Só lhe restava uma opção: entregar-se em condições que lhe permitissem tentar influenciar no seu tratamento como prisioneiro. Esta estratégia o levou a se aproximar deliberadamente de uma área onde se estabeleciam controles britânicos, mas sem anunciar sua identidade. Pretendia que sua detenção fosse rotineira, que os britânicos o processassem como mais um soldado e que depois, uma vez em um ambiente mais controlado, ele mesmo se identificasse para iniciar um diálogo com um oficial de alto escalão. Era um plano construído sobre uma série de suposições erradas, mas Himmler não tinha outra alternativa. Seus dias como fugitivo estavam chegando ao fim, embora ele ainda não soubesse disso com certeza, passo a passo para a captura, os dias finais antes da prisão britânica.
Em meados de maio de 1945, a situação de Heinrich Himmler havia se reduzido a um grau de vulnerabilidade que ele mesmo nunca teria considerado possível anos atrás. Com o Reich oficialmente rendido, as estruturas estatais fragmentadas e a maioria de seus antigos colaboradores mortos, fugitivos ou já sob custódia aliada, os últimos dias antes de sua captura se converteram em um trânsito marcado pelo medo, pela improvisação e uma série de erros que ele não soube interpretar a tempo. Himmler avançava em direção ao norte da Alemanha, acreditando que ainda era dono de seu destino, quando na realidade caminhava por um terreno completamente controlado por potências que já haviam decidido que não haveria negociação possível com nenhum dirigente do aparato de extermínio nazista. Depois de abandonar a coluna principal de soldados com a qual se havia integrado, Himmler e seus acompanhantes, Werner Grothmann e Heinz Macker, começaram a deslocar-se em pequenos grupos, mudando constantemente de direção para evitar os movimentos mais intensos de tropas britânicas. Seus intentos de passar despercebidos estavam condicionados pela necessidade permanente de encontrar alimentos, lugares onde descansar algumas horas e rotas que não os conduzissem a setores onde se realizavam revistas exaustivas. Naqueles dias, centenas de milhares de prisioneiros de guerra e deslocados moviam-se sem controle pelo território, o que gerava um ambiente caótico que podia favorecer o anonimato, mas também aumentava as probabilidades de encontros inesperados com patrulhas britânicas. Neste contexto, Himmler cometeu um erro estratégico fundamental. Subestimou a eficácia com que os aliados estavam executando o processo de identificação de criminosos de guerra. Embora a guerra tivesse terminado de forma oficial em 8 de maio, as forças britânicas tinham estabelecido um sistema rápido e organizado para detectar membros das SS, da Gestapo e do Partido Nazista. Todos os postos de controle estavam instruídos a prestar atenção a comportamentos nervosos, documentos suspeitos, uniformes alterados e explicações incoerentes. Himmler ignorava a magnitude desses procedimentos e continuava a agir como se a fragmentação do exército alemão significasse que a mesma desordem afetasse as forças inimigas. Acreditava que podia aproveitar o caos, quando, na realidade, se movia dentro de uma rede de vigilância extremamente ativa. Os britânicos haviam desenvolvido um método sistemático para identificar oficiais de alta patente que tentavam se esconder. Cada posto de controle contava com listas atualizadas de pessoas procuradas, fotografias dos principais líderes nazistas e pessoal treinado para detectar inconsistências em documentos falsificados. Além disso, haviam estabelecido protocolos específicos para revistar qualquer indivíduo que portasse insígnias das SS, cicatrizes de tatuagens removidas ou características físicas que coincidissem com as descrições de criminosos de guerra conhecidos. Este nível de organização contrastava radicalmente com o caos que reinava do lado alemão, criando uma assimetria que Himmler não havia calculado corretamente. A fantasia que usava consistia em uma mistura de roupa civil e algumas partes de uniforme. Conservava seus óculos redondos, uma característica distintiva que tentava neutralizar mediante a venda sobre o olho esquerdo, que o fazia parecer ferido e justificava um aspecto descuidado. Levava também documentos que o identificavam como Heinrich Hitzinger, um suposto suboficial da polícia militar. Estes papéis tinham um nível de fabricação rudimentar, mas convincente à primeira vista, especialmente em um contexto onde os britânicos estavam sobrecarregados, processando milhares de militares alemães cada dia. No entanto, esta fantasia tinha uma vulnerabilidade crítica. Himmler não conhecia em profundidade os detalhes burocráticos que correspondiam à patente e unidade que dizia representar. Isso significava que, diante de qualquer oficial britânico meticuloso, podia cometer erros fatais. Durante estes últimos dias, Himmler e seus acompanhantes mudavam constantemente sua rota para evitar caminhos onde observavam colunas grandes de soldados alemães capturados. Sabiam que esses grupos eram submetidos a uma verificação mais rigorosa e temiam que a pressão das revisões acabasse por delatá-los. Himmler caminhava longas distâncias a pé, algo a que não estava acostumado, e esse esforço físico incomum o deixava exausto.
Antes de sua fuga, tinha vivido durante anos em um ambiente protegido, com transporte permanente, alimentação regular e atenção médica. A falta dessas comodidades básicas o debilitou rapidamente, tornando cada jornada de deslocamento mais difícil do que a anterior. O esgotamento físico começava a manifestar-se na sua aparência. Seu rosto mostrava sinais evidentes de cansaço extremo, olheiras profundas, pele pálida, lábios rachados e uma expressão de tensão permanente que era difícil de ocultar. Seus movimentos tinham se tornado mais lentos e desajeitados, e em ocasiões precisava parar para recuperar o fôlego. Grothman e Macker observavam com preocupação esse declínio, conscientes de que um Himmler visivelmente debilitado chamaria mais atenção nos controles. Tentaram convencê-lo a descansar mais tempo, mas ele insistia em continuar o movimento, obcecado com a ideia de que cada hora perdida reduzia suas possibilidades de chegar a um ponto onde pudesse negociar sua entrega. Apesar do seu cansaço, Himmler mantinha uma obsessão constante por avaliar qualquer rota possível que pudesse conduzi-lo a uma posição vantajosa frente aos britânicos. Continuava convencido de que, em algum momento, poderia revelar sua identidade a um oficial aliado que estivesse disposto a ouvi-lo. Esta ilusão se fortalecia cada vez que conseguia contornar um posto de controle ou quando algum soldado britânico mal mostrava interesse em revisar seus documentos. Para ele, cada pequeno sucesso reforçava a crença de que ainda tinha algum espaço de manobra. Mas esta interpretação não se baseava na realidade, mas na necessidade desesperada de encontrar uma saída. O grupo de Himmler decidiu dirigir-se para a região de Bremervörde, onde tinham sido reportados movimentos de tropas britânicas, mas também amplas zonas ainda sem patrulhamento constante. O seu objetivo era alcançar uma área onde pudessem render-se sem demasiada atenção inicial. Procuravam um local onde não fossem registados com rigor e onde pudessem apresentar posteriormente uma autodeclaração de identidade em condições mais controladas. Esta estratégia era completamente errada, pois os britânicos já tinham recebido ordens para capturar qualquer suspeito de alto escalão e realizar verificações detalhadas, mesmo em casos aparentemente rotineiros. O trânsito para Bremervörde estava cheio de obstáculos. Em várias ocasiões, Himmler e seus acompanhantes encontraram pequenos destacamentos alemães que não sabiam se deviam render-se ou resistir. Esses grupos nervosos e desorientados podiam tornar-se perigosos se descobrissem a identidade do fugitivo. Himmler evitava interagir com eles o máximo possível, cruzando caminhos secundários ou contornando aldeias para reduzir riscos. Cada encontro era um momento de tensão crescente, pois qualquer soldado alemão, por desespero ou por interesse, podia tentar entregá-lo aos aliados em troca de um tratamento favorável. A paisagem que atravessavam refletia a devastação completa do norte da Alemanha. As florestas estavam cheias de refugiados que haviam construído acampamentos improvisados. As estradas secundárias mostravam sinais de combates recentes, crateras de bombas, veículos militares destruídos, trincheiras abandonadas. Em algumas zonas, os cadáveres de soldados alemães permaneciam por enterrar, testemunho silencioso dos últimos confrontos antes da rendição. Esta visão do colapso total do país que havia administrado durante anos gerava em Himmler uma mistura de incredulidade e amargura que tentava reprimir sem sucesso. À medida que avançavam, Himmler começou a mostrar sinais de tensão psicológica profunda. Passava longos silêncios olhando para o caminho, falava pouco e confiava em excesso na iniciativa de Grothman e Macker. Esta situação marcava um contraste com o homem que havia dirigido vastas estruturas repressivas com autoridade absoluta. O isolamento, a fadiga e a consciência parcial da inevitabilidade de sua captura haviam começado a erodir sua capacidade de decisão. Embora continuasse a dar instruções, estas eram cada vez mais imprecisas e respondiam mais ao seu estado emocional do que a uma análise realista. Até a sua postura corporal havia mudado. Caminhava encurvado, com movimentos lentos e pausas frequentes. Um momento crítico ocorreu quando o grupo se aproximou do rio Oste.
A região estava controlada por tropas britânicas que tinham estabelecido uma rede de postos de inspeção para filtrar ex-membros das SS. Himmler e os seus escoltas tiveram que esperar durante horas numa zona florestal enquanto observavam a passagem constante de prisioneiros alemães sendo escoltados por soldados britânicos. Durante aquele tempo, Himmler refletiu sobre as suas opções e chegou à conclusão de que não podia recuar. Sabia que o cerco aliado se estreitava cada dia mais. Sua única estratégia era continuar para o norte e esperar que, em algum ponto, o controle britânico fosse menos severo. A decisão de continuar em direção a Bremervörde foi provavelmente um dos movimentos mais importantes e mais infelizes que tomou em suas últimas horas como fugitivo. Em 21 de maio de 1945, Himmler e seus 2 acompanhantes se aproximaram de um posto de controle britânico, confiantes de que sua aparência desgastada e seus documentos falsos seriam suficientes para evitar suspeitas. À primeira vista, o grupo parecia semelhante a centenas de pequenos contingentes alemães que vagavam sem direção após a rendição. No entanto, a entrada ao posto estava vigiada por membros do Serviço de Inteligência Militar Britânico, que haviam recebido ordens estritas de submeter a revisões mais intensas qualquer indivíduo que apresentasse sinais de ter sido parte de corpos especiais, incluindo os suboficiais da Polícia Militar. O primeiro indício de perigo ocorreu quando um soldado britânico observou que Himmler evitava o contato visual direto, apesar de seu suposto posto. A maioria dos suboficiais alemães, mesmo na derrota, mantinha uma postura mais ereta e uma atitude mais formal diante de controles militares. Himmler, em contrapartida, mostrava um nervosismo evidente que contrastava com sua história declarada. Além disso, sua venda sobre o olho esquerdo chamou a atenção, já que não apresentava sinais de uma ferida recente. Esta discrepância gerou uma dúvida inicial, suficiente para que os britânicos decidissem separá-lo do grupo. Quando os soldados pediram para verificar seus documentos, Himmler os entregou sem hesitar, tentando aparentar segurança. No entanto, sua identificação tinha detalhes incorretos em aspectos administrativos que poderiam passar despercebidos para um oficial alemão médio, mas não para os britânicos, que tinham coletado informações detalhadas sobre a estrutura da polícia militar alemã. Diante da inconsistência de seus documentos, decidiram conduzi-lo junto com seus acompanhantes a uma zona de inspeção mais rigorosa. Foi neste momento que Himmler percebeu que a margem de manobra havia se reduzido quase a zero. Os britânicos notaram vários elementos suspeitos adicionais. As roupas que Himmler usava, embora tivessem aparência civil, mantinham costuras e botões que sugeriam ter sido parte de um uniforme militar de qualidade superior à de um simples suboficial. Suas mãos, além disso, não mostravam os calos típicos de alguém que tinha trabalhado no campo ou realizado trabalhos físicos intensos durante a guerra. Eram as mãos de um burocrata, suaves e cuidadas, incompatíveis com a história que sua documentação pretendia contar. Esses pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, acumulavam-se para formar um quadro de inconsistências que não podia ser ignorado. Mesmo assim, Himmler tentou manter a compostura. Durante o trajeto até o edifício de controle, manteve uma expressão rígida e evitou comentar com seus acompanhantes o óbvio. O processo de identificação havia começado a funcionar contra ele. Tentou persuadir-se de que ainda podia reverter a situação, apresentando-se como um oficial disposto a colaborar. Mas sua própria conduta o traía. Os soldados britânicos notaram que seu passo era irregular, que parecia concentrado em ocultar a área de sua boca e que falava com uma voz desnecessariamente baixa. Comportamentos que, somados, despertavam ainda mais inquietação. Ao chegar à estação de identificação, pediram-lhe que tirasse os óculos e a venda para realizar uma inspeção médica. Foi este momento que marcou o início do fim. Himmler sabia que seu rosto era conhecido, que existiam fotografias recentes distribuídas entre os aliados e que qualquer oficial com um treinamento básico podia reconhecê-lo. Sua resposta foi atrasar a inspeção com pequenos gestos, mover lentamente as mãos, fingir desconforto, ajustar a roupa. Mas estas manobras só aumentaram as suspeitas.
Um oficial britânico solicitou que lhe examinassem a boca, procedimento habitual para identificar cápsulas de cianeto. O movimento reflexo de Himmler ao fechar os lábios com força foi demasiado evidente. A partir desse instante, os britânicos já não tinham dúvidas de que se tratava de alguém importante. Ainda não sabiam exatamente quem, mas reconheciam que seu comportamento não era o de um suboficial qualquer. Ordenaram sua transferência imediata para um ponto de interrogatório mais rigoroso na localidade de Westertimke. Foi lá onde, finalmente, as tentativas de Himmler para preservar sua identidade falsa se desmoronaram por completo. No entanto, o momento exato em que os britânicos pronunciaram seu nome, e ele não pôde negá-lo mais, pertence já à próxima etapa desta história: a prisão formal, a revelação de identidade e os últimos minutos de vida do arquiteto do sistema de extermínio nazi. A prisão, identificação, interrogatório inicial e desmoronamento psicológico. A transferência de Heinrich Himmler para o centro de interrogatório em Westertimke marcou o início de sua confrontação direta com a realidade que vinha evitando desde a queda do Reich. Até aquele momento, ainda se permitia acreditar que podia controlar seu destino através da discrição, astúcia ou mera sorte. Mas, uma vez separado do fluxo de prisioneiros comuns e conduzido sob vigilância britânica mais rígida, essa ilusão começou a se desintegrar rapidamente. Os oficiais que o custodiavam ainda não sabiam qual era sua identidade real, mas intuíam que o homem que haviam detido não era um soldado qualquer tentando voltar para casa. Havia nele uma tensão anômala, uma linguagem corporal vigilante, uma intensidade interna difícil de ocultar. Quando chegou ao centro de registro, os britânicos o levaram a uma sala onde processavam indivíduos considerados suspeitos ou de interesse especial. Era um edifício militar improvisado, adaptado para o fluxo constante de prisioneiros que deviam ser identificados, classificados e enviados a diferentes destinos. Naquele espaço austero, cheio de mesas dobráveis, caixas de documentos, arquivos e lâmpadas que pendiam de cabos expostos, Himmler compreendeu que estava cruzando um limiar decisivo. Ao contrário dos primeiros controles, onde podia confiar em passar despercebido, já não tinha possibilidade de misturar-se entre a multidão. Estava sozinho, sob o olhar direto de oficiais treinados, e seu destino dependia de sua capacidade para sustentar uma mentira que ele próprio sabia que se enfraquecia. Os britânicos começaram o procedimento habitual: revisão de documentos, verificação física, análise de comportamento e confirmação de identidade através de registros. O primeiro passo foi simples. Pediram novamente sua identificação e ele apresentou novamente os documentos de Heinrich Hitzinger. O oficial que os examinou, um membro do Serviço de Inteligência Militar, detectou imediatamente que os papéis tinham uma confecção demasiado rudimentar. Embora não pudesse assegurar que eram falsos, a impressão geral era que não coincidiam com os padrões habituais da polícia militar alemã. As inconsistências administrativas, assim como a deterioração desigual do papel, tornavam evidente que a identificação podia ter sido fabricada recentemente. Isso não era suficiente para concluir uma falsificação, mas sim para justificar um exame mais profundo. O oficial britânico examinou cada detalhe dos documentos com meticulosidade. Comparou a fotografia anexa com o rosto do prisioneiro, observou as assinaturas e selos oficiais procurando irregularidades, verificou as datas de emissão e comprovou se a informação contida correspondia com os registros que os britânicos haviam compilado sobre as diferentes unidades da polícia militar alemã. Cada um desses passos aumentava a tensão na sala. Himmler permanecia sentado, imóvel, consciente de que qualquer gesto nervoso poderia revelar sua ansiedade. Tentava controlar sua respiração, manter as mãos quietas e sustentar uma expressão neutra, mas o próprio esforço de aparentar calma gerava uma rigidez corporal que resultava suspeita. O próximo passo foi a revisão física. Himmler foi escoltado até uma mesa onde o esperava um médico britânico encarregado de inspecionar os prisioneiros. Os métodos eram diretos: verificar feridas, identificar possíveis sinais de lutas recentes, comprovar sinais de intoxicação ou doença. Quando pediram que ele removesse a venda do olho, Himmler hesitou um instante.
Essa hesitação, embora breve, foi suficiente para aumentar as suspeitas. Ao retirar a venda, ficou claro que não havia uma ferida grave embaixo. A pele estava ligeiramente irritada pela fricção do curativo, mas não havia hematomas nem cicatrizes. O médico não disse nada, mas anotou o detalhe, consciente de que os disfarçados costumavam exagerar lesões para distrair a atenção. Em seguida, pediram que ele abrisse a boca. Este procedimento havia se tornado uma das prioridades do pessoal aliado, pois sabiam que muitos altos comandos nazistas carregavam cápsulas de cianeto escondidas entre os dentes ou incrustadas em dispositivos improvisados. Himmler reagiu imediatamente. Apertou os lábios com força, abaixou ligeiramente a cabeça e tentou ganhar alguns segundos. Foi esse gesto defensivo que chamou definitivamente a atenção do oficial no comando. Um soldado que de verdade não tinha nada a esconder teria cumprido a ordem sem resistência. A negativa silenciosa de Himmler foi um sinal inequívoco de que havia algo mais por trás de sua identidade declarada. Os britânicos insistiram com firmeza. Ordenaram que vários soldados o imobilizassem parcialmente, não com violência, mas colocando-se a ambos os lados para limitar seus movimentos. Himmler sabia que a inspeção bucal era iminente e que, ao descobrirem a cápsula que ele mantinha oculta entre os molares, toda a fachada de seu disfarce desmoronaria. Esta descoberta, no entanto, não foi necessária para que os britânicos decidissem que era preciso isolá-lo. A suspeita já era suficiente. Ele foi conduzido a um quarto mais pequeno, onde o deixaram sob vigilância enquanto se preparava um procedimento de identificação mais rigoroso. Naquele quarto, Himmler permaneceu sentado durante vários minutos sob o olhar constante de 2 soldados armados. Não falava, não fazia perguntas, não tentava negociar. Simplesmente esperava. Este silêncio, longe de ser uma demonstração de serenidade, refletia um estado de tensão extrema. Sabia que qualquer palavra mal escolhida poderia precipitar a revelação da sua identidade. Também sabia que, se tentasse recorrer ao seu antigo posto para intimidar ou negociar, sua máscara desmoronaria. Pela primeira vez em muitos anos, estava desprovido de poder real. Não podia ordenar, não podia persuadir, não podia invocar autoridade alguma. A sala em que aguardava era deliberadamente austera. Não havia janelas, apenas uma porta fechada e uma pequena grelha de ventilação perto do teto. A iluminação provinha de uma única lâmpada que pendia do centro, criando sombras marcadas que acentuavam a atmosfera opressiva do lugar. Os 2 soldados que o vigiavam mantinham seus rifles em posição de descanso, mas seus olhos nunca deixavam de observá-lo. Haviam sido instruídos para detectar qualquer movimento suspeito, especialmente aqueles dirigidos para a boca ou o pescoço, zonas onde tipicamente se ocultavam dispositivos letais. Os britânicos solicitaram, então, a presença de um oficial especializado em identificação de altos cargos nazistas, alguém que conhecia os rostos mais procurados do Reich e que havia estudado as modificações físicas que poderiam tentar para evitar serem reconhecidos. Quando este oficial entrou na sala de interrogatório, observou Himmler com atenção. Não precisou de muito tempo. Apesar da barba rala, da palidez extrema e do cansaço visível, os traços gerais coincidiam com as fotografias que ele tinha visto repetidamente durante os últimos meses. A forma alongada do rosto, as maçãs do rosto proeminentes, a ponte estreita do nariz, o queixo delgado e, acima de tudo, a expressão que misturava rigidez e tensão, típica de um homem acostumado a exercer controle com frieza burocrática. Para confirmar suas suspeitas, pediu para comparar o rosto de Himmler com uma série de fotografias que levava consigo. Foi realizada uma inspeção rápida, mas meticulosa. Em cada imagem aparecia uma versão diferente do Reichsführer SS, com uniforme completo em cerimônias oficiais, em reuniões com outros dirigentes do partido, durante visitas de inspeção a instalações militares. As coincidências eram demasiado claras. O oficial não precisou de nenhuma confissão. Simplesmente cruzou os braços e disse ao resto do pessoal que deviam reforçar a custódia do prisioneiro, pois se tratava de um indivíduo extremamente importante. Foi então quando Himmler,
Vendo que seu disfarce não podia se sustentar mais, pronunciou pela primeira vez algumas palavras que reconheciam implicitamente quem era. Não o fez com arrogância nem com desespero. Foi um ato quase mecânico, fruto da inevitabilidade. Identificou-se como Heinrich Himmler, ex-chefe das SS. O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquela sala pequena, a presença do homem responsável por um dos sistemas de extermínio mais vastos da história provocou um impacto imediato, mesmo entre soldados que não conheciam em detalhe a magnitude de seus crimes. A revelação transformou instantaneamente a atmosfera do lugar. Os soldados que o guardavam endureceram sua postura, os oficiais trocaram olhares significativos e o ritmo das operações acelerou. Todos compreendiam que tinham diante deles um dos arquitetos principais do terror nazista. Alguém cujo nome aparecia em inúmeros documentos relacionados a deportações, execuções em massa e a administração dos campos de extermínio. A responsabilidade de mantê-lo vivo e sob custódia segura tornou-se prioritária. Os britânicos reagiram com disciplina profissional. Não houve gritos, não houve violência, nem expressões de repulsa. Agiram com frieza metódica. Sabiam que Himmler devia ser interrogado, processado e colocado sob custódia estrita para evitar qualquer tentativa de suicídio. Retiraram-lhe qualquer objeto pessoal, revisaram seus bolsos minuciosamente e examinaram cuidadosamente suas roupas em busca de dispositivos ocultos. Também reforçaram a vigilância em torno dele, assegurando-se de que houvesse sempre pelo menos 2 soldados a menos de 1 metro de distância. A possibilidade de que Himmler levasse uma cápsula de cianeto continuava a ser alta, e os britânicos estavam determinados a evitar que ocorresse o que já tinha acontecido com outros altos dirigentes nazistas capturados. O registro dos seus pertences revelou elementos que confirmavam sua identidade, além de qualquer dúvida. Entre os seus objetos pessoais, encontraram uma escova de dentes com as iniciais HH gravadas discretamente no cabo, um par de óculos de reserva com graduação específica que coincidiam com os registros médicos de Himmler e vários documentos parcialmente destruídos que continham notas na sua caligrafia característica. Esses achados foram catalogados meticulosamente e guardados como evidência material da captura. Com sua identidade confirmada, foi transferido para outro edifício onde ocorriam interrogatórios preliminares. Este local era ainda mais sóbrio que o anterior. Paredes nuas pintadas de um cinza institucional, uma mesa metálica aparafusada ao chão, 2 cadeiras de madeira sem almofadas, uma lâmpada pendente e um pequeno kit de primeiros socorros em um canto. Himmler foi sentado em frente à mesa e algemado de maneira que não pudesse levar as mãos à boca sem ser detectado imediatamente. O oficial responsável se posicionou em frente a ele, acompanhado por um intérprete alemão que havia servido durante meses na busca e identificação de criminosos de guerra. O interrogatório inicial não buscava obter confissões detalhadas nem informações estratégicas de alto nível. Seu propósito era estabelecer uma base clara para a posterior transferência do prisioneiro para instalações mais adequadas para interrogatórios extensos. Perguntaram-lhe sobre sua tentativa de fuga, sobre as identidades falsas que havia utilizado, sobre seus acompanhantes e sobre seu paradeiro exato desde a queda de Berlim. Himmler respondeu com uma precisão burocrática que parecia automática, um reflexo de sua personalidade administrativa. Explicou seus movimentos em termos quase técnicos, como se ainda estivesse redigindo um relatório para seus superiores. Tentou apresentar-se como alguém que desejava cooperar, dando a entender que possuía informações valiosas sobre a estrutura do antigo regime e sobre a situação política da Alemanha. O que os britânicos perceberam naquele momento foi a profunda desconexão psicológica entre o homem que falava e a realidade que o cercava. Himmler continuava usando o tom de um funcionário de alto escalão, como se esperasse ser tratado com respeito institucional baseado em sua experiência administrativa. Não havia compreendido que, para os aliados, ele não era um interlocutor válido, mas sim um prisioneiro implicado em crimes de magnitude histórica. Essa dissonância entre a sua autoestima e a sua situação real se refletia em cada frase.
Apesar da derrota total do regime que havia servido, Himmler agia como se ainda pudesse influenciar no seu tratamento, como se a hierarquia à qual ele tinha pertencido ainda tivesse algum valor funcional. O oficial britânico encarregado do interrogatório tomou notas detalhadas, mas não mostrou nenhuma reação emocional diante das explicações de Himmler. Sua função era documentar, não julgar. No entanto, ficava evidente que o prisioneiro não compreendia a gravidade de sua situação. Quando Himmler sugeriu que poderia fornecer informações úteis sobre a organização interna das SS e os mecanismos de controle estatal que havia desenvolvido, o oficial simplesmente assentiu sem se comprometer. Não havia interesse em negociar privilégios em troca de cooperação. A informação que Himmler poderia fornecer seria extraída mediante procedimentos formais de interrogatório, e qualquer testemunho seria avaliado no contexto de um processo judicial, não como parte de um acordo informal. O interrogatório foi interrompido quando o oficial britânico ordenou uma segunda inspeção médica, desta vez mais exaustiva e específica. O objetivo era detectar qualquer mecanismo oculto que Himmler pudesse usar para cometer suicídio, uma prática comum entre altos cargos nazis nos dias posteriores à rendição. Himmler foi conduzido a outra sala, onde um médico militar britânico, assistido por 2 enfermeiros, o examinou minuciosamente. Revisaram-lhe a boca com um instrumental médico, explorando cada molar, cada espaço interdental e as gengivas em busca de anomalias. A inspeção foi desconfortável e deliberadamente invasiva, projetada para não deixar nenhuma possibilidade sem verificar. Durante o exame, Himmler tentou resistir de forma passiva, fechando os lábios com força cada vez que o médico tentava acessar sua cavidade bucal. Os soldados o imobilizaram, segurando-o pelos ombros e pela cabeça, enquanto o médico utilizava um abridor de boca metálico para forçar a mandíbula. Foi durante esta inspeção que o médico detectou uma ligeira deformação em uma peça dental do lado direito da boca. Essa anomalia, uma leve protuberância que não correspondia com a forma natural do dente, era suficiente para suspeitar que levava uma cápsula de cianeto incrustada ou aderida de alguma forma. Diante dessa descoberta crítica, os britânicos tomaram medidas adicionais de segurança. Decidiram que Himmler deveria permanecer sob vigilância visual constante, sem um único momento em que não houvesse pelo menos 2 pares de olhos observando-o. Proibiram-no de fechar completamente a boca sem supervisão e estabeleceram que qualquer movimento suspeito da mandíbula ou da língua deveria ser relatado imediatamente. Os soldados encarregados de sua custódia receberam instruções específicas sobre como reagir se o prisioneiro tentasse morder algo. Deviam imobilizá-lo imediatamente, forçar a abertura da boca e tentar extrair manualmente qualquer objeto antes que ele pudesse engolir. No entanto, estas precauções, embora estritas, deixavam margens de erro inevitáveis. A tensão do momento, o cansaço acumulado do pessoal britânico após semanas processando milhares de prisioneiros e a rapidez com que os procedimentos se sucediam criavam janelas de oportunidade que um homem determinado podia aproveitar. Himmler sabia disso. Durante todo o processo de inspeção e registro, ele esteve avaliando cada momento, cada distração, cada segundo em que a vigilância podia relaxar-se minimamente. Ao longo das horas seguintes, Himmler não perdeu completamente a compostura, mas seu semblante deteriorou-se visivelmente. Já não mostrava a fria segurança que havia exibido durante anos como administrador do terror. Ele tinha compreendido que não tinha controle sobre a situação, que os britânicos não estavam interessados em suas propostas de cooperação e que o seu destino não dependia de sua vontade. Suas respostas começaram a perder a precisão anterior. Às vezes, repetia informações, construía frases incoerentes ou ficava em silêncio durante longos períodos. Esse desgaste psicológico não se manifestava em explosões emocionais, mas sim em uma espécie de vazio interno que se refletia no seu olhar fixo, sua respiração irregular e sua incapacidade para manter a concentração. É neste ponto que a sua identidade pública, o arquiteto de um dos sistemas de repressão mais vastos da história, se confrontou diretamente com a sua identidade individual, marcada pelo medo e pela perda total de autoridade. A figura temida por milhões
reduzia-se agora a um homem exausto, consciente de que qualquer tentativa de escapar à sua responsabilidade estava a chegar ao seu limite. Os britânicos decidiram transferi-lo para Lüneburg para um interrogatório mais formal e extenso. O percurso que o levou até lá marcou o fim da sua fase como fugitivo e o início das suas últimas horas de vida, que decorreriam sob custódia direta de oficiais que sabiam perfeitamente quem ele era e o que representava na história do Terceiro Reich. A morte em Lüneburg, o cianeto, o interrogatório falido e a reconstrução dos fatos. A transferência de Heinrich Himmler de Westertimke para Lüneburg ocorreu com a máxima discrição possível. Os britânicos haviam compreendido a importância do prisioneiro, não apenas por seu papel como chefe das SS, mas porque simbolizava o coração administrativo do terror nazista. Sua captura representava para os aliados um ponto crítico na narrativa do fim do Terceiro Reich, e sua sobrevivência era essencial para esclarecer responsabilidades e reconstruir o funcionamento interno do regime. Mas essa intenção colidiria, horas mais tarde, com a determinação que Himmler carregava consigo desde os últimos dias da guerra: evitar a todo custo enfrentar um julgamento público. Quando o tiraram do centro de processamento inicial, já havia perdido o controle sobre todos os seus movimentos, ia algemado, escoltado por soldados que não lhe dirigiam uma palavra sequer, consciente de que a única ferramenta que ainda possuía era a cápsula de cianeto oculta em um de seus molares. Aquela diminuta âmpula era para ele a última fronteira que podia decidir por si mesmo. Sabia que, enquanto mantivesse a possibilidade de usá-la, os britânicos não teriam poder absoluto sobre seu destino. Chegaram a Lüneburg ao anoitecer de 23 de maio de 1945. O edifício que os recebeu era uma antiga estrutura administrativa, reconvertida em quartel de interrogatórios para altos oficiais nazistas. A iluminação era mínima, os quartos estreitos e os corredores ressoavam com passos constantes de guardas. Himmler foi levado a uma sala onde 2 oficiais britânicos, um médico militar e um intérprete esperavam sua chegada. O primeiro objetivo da equipe era claro: evitar que o prisioneiro cometesse suicídio. Durante as semanas anteriores, vários oficiais nazistas de alto escalão haviam conseguido tirar a vida usando cápsulas de cianeto. Os interrogadores queriam impedir que algo semelhante acontecesse com Himmler. Seu testemunho era considerado uma peça-chave para entender a cadeia de comando do extermínio. Quando entrou na sala, Himmler caminhava ligeiramente curvado, resultado do cansaço acumulado e da tensão das horas anteriores. Seu rosto mostrava uma mistura de resignação e alerta. Sentou-se onde foi indicado, cercado por 4 soldados armados que se mantinham a pouca distância. O oficial britânico encarregado do procedimento começou com questões formais: confirmação de identidade, revisão de dados pessoais, posto, cargos exercidos durante o Reich. Himmler respondeu com um tom neutro. Limitava-se a responder o suficiente sem se alongar demasiado. Evitava mencionar detalhes sobre operações, unidades especiais ou decisões administrativas. Sua estratégia era dar informações superficiais para ganhar tempo. No entanto, o interrogatório não havia avançado muito quando o médico britânico interrompeu o processo. Fora encarregado de realizar uma inspeção completa do prisioneiro para se certificar de que não portava nenhum dispositivo letal escondido. O procedimento era exaustivo: revisão de roupa, cintos, costuras, bolsos, inspeção da cavidade bucal. Foi nesse momento que a cena tomou um rumo inesperado. O médico pediu a Himmler que se levantasse e abrisse a boca. O prisioneiro obedeceu parcialmente, separando apenas os lábios. O médico se inclinou para examinar, mas Himmler voltou a fechar a boca com força. Esta resistência foi suficiente para alertar os presentes. O oficial britânico ordenou aos guardas que o segurassem pelos braços e a nuca para permitir uma inspeção completa. Himmler apertou os dentes com firmeza, consciente de que cada segundo contava. Os soldados tentaram forçar a mandíbula. Himmler resistiu com toda a sua força, mantendo a boca fechada enquanto os guardas lutavam para separar-lhe as mandíbulas. Durante esses segundos de luta intensa, o médico gritou uma advertência urgente, mas antes que pudessem completar o movimento, ouviu-se um estalo seco, quase imperceptível.
O som era inconfundível. Era o ruído característico de uma cápsula de cianeto quebrando-se entre os dentes. Himmler inclinou a cabeça para a frente, como se tentasse engolir rapidamente. Os guardas reagiram de imediato. Seguraram-no pelos ombros, abriram-lhe a boca forçando a mandíbula e o médico tentou introduzir a mão para impedir que ele engolisse completamente o conteúdo, mas já era tarde. Em questão de segundos, Himmler começou a convulsionar. Sua respiração tornou-se irregular e produziu um som gutural. O veneno atuou com a velocidade característica do cianeto de potássio. Primeiro, um ardor intenso na boca e na garganta. Depois, um fechamento repentino das vias respiratórias, seguido por uma perda do controle muscular. O médico militar tentou reagir com os meios disponíveis. Ordenou colocá-lo sobre a maca, elevar a cabeça, tentar uma manobra de indução ao vômito e examinar a cavidade bucal para determinar se restava algum resíduo. A cena foi marcada por gritos de ordens, movimentos rápidos e uma tensão palpável. Himmler já estava entrando na fase crítica de envenenamento. A pele começou a adquirir um tom acinzentado, os olhos afundaram ligeiramente e os batimentos cardíacos tornaram-se irregulares. O médico tentou administrar estimulantes cardíacos, mas o veneno já havia penetrado na corrente sanguínea. Os esforços para reanimá-lo continuaram durante vários minutos, compressões torácicas, ventilação artificial, injeções de adrenalina. Nada funcionou. Em menos de 10 minutos, desde que havia mordido a cápsula, sua respiração parou. Seu rosto endureceu-se em uma expressão que combinava dor e uma forma de determinação final. O médico britânico continuou tentando manobras de emergência, mas finalmente declarou oficialmente a morte. A hora foi registrada com precisão. Aproximadamente às 23 horas e 14 minutos do dia 23 de maio de 1945. Os oficiais na sala ficaram em silêncio, surpreendidos pela rapidez com que havia ocorrido. Durante dias, haviam tentado impedir exatamente o que acabara de acontecer, conscientes de que a morte de Himmler privaria os aliados de uma peça-chave de informação sobre a logística do genocídio. Uma vez confirmado o falecimento, começaram os procedimentos de documentação. Os soldados anotaram cada detalhe: a hora aproximada da ingestão, as reações físicas, as tentativas de reanimação, a declaração final do médico, a posição do corpo. Também foram registrados os objetos pessoais que Himmler havia levado consigo: uma escova de dentes, um par de óculos redondos, um pente, um bloco de notas, insígnias de patente e os documentos falsos de Heinrich Hitzinger. Todos estes elementos foram embalados cuidadosamente. O cadáver de Himmler foi colocado sobre uma maca e coberto com um cobertor cinza. Seu rosto ficou parcialmente visível, lábios azulados, uma leve espuma ao redor da boca. A cápsula de cianeto havia deixado um odor característico, ainda perceptível na sala. O passo seguinte foi a confirmação forense. Os britânicos não podiam permitir dúvidas. Deviam demonstrar com absoluta clareza que o homem morto era Himmler e que sua morte tinha ocorrido por uma ação própria, não por negligência ou violência externa. Uma equipe médica examinou o corpo. Confirmaram as características físicas conhecidas: cicatrizes antigas, deformações dentárias, a forma do maxilar, as proporções do rosto. Também verificaram a causa da morte através da cor dos tecidos internos, o cheiro e a reação química do veneno. Tudo coincidiu. Uma vez certificada a identidade, surgiu uma decisão imediata: o que fazer com o corpo? A política aliada naqueles dias era clara: evitar qualquer possibilidade de que o túmulo de um alto dirigente nazista se tornasse um ponto de culto para simpatizantes. Os britânicos decidiram proceder da mesma maneira que com outros líderes nazistas. Seu corpo seria enterrado em um local desconhecido, sem marca visível, sem registro público. Em 24 de maio, ao amanhecer, um pequeno grupo de soldados transportou o cadáver envolto em uma lona. Saíram do quartel e se dirigiram para os arredores de Lüneburg. A operação não foi anunciada, não foi documentada fotograficamente de maneira oficial e não se deixou registro preciso da localização.
Os relatos posteriores coincidiriam em apontar uma área arborizada, mas sem coordenadas verificáveis. Ali, em uma cova cavada às pressas, depositaram o corpo sem qualquer cerimônia. Cobriram-no com terra, compactaram-na e apagaram qualquer sinal visível. Com esse ato concluiu-se a presença física de Himmler na história do Reich. Sua morte não causou comoção dentro da população alemã, que naquele momento enfrentava a devastação absoluta do país. Para o comando britânico, seu suicídio representou uma perda significativa de informação que poderia ter sido crucial nos julgamentos futuros. Seu testemunho teria ajudado a preencher lacunas sobre decisões internas, cadeias de comando e ordens administrativas relacionadas com a máquina do extermínio. O que restou de Himmler, além do corpo enterrado em segredo, foi a estrutura política e repressiva que ele havia dirigido durante anos. Seu desaparecimento físico eliminou a possibilidade de atribuir responsabilidades por meio de confissões, mas não apagou a evidência documental que demonstrava seu papel central na organização do genocídio. A cápsula de cianeto selou também sua fuga final, a de enfrentar seu próprio passado diante de um tribunal. O rastro apagado, o destino do corpo, o silêncio oficial e a construção histórica do seu fim. A morte de Heinrich Himmler em Lüneburg não pôs fim apenas à vida do arquiteto administrativo do sistema de extermínio nazista. Também abriu a porta para um processo deliberado de desaparecimento físico, documental e simbólico impulsionado pelos britânicos para evitar que sua figura se tornasse um ponto de referência para simpatizantes ou nostálgicos do regime derrotado. Este último capítulo, marcado pela ausência de cerimônias, por relatórios reservados e por decisões calculadas, revela até que ponto os aliados compreenderam o risco de permitir que os restos do antigo Reichsführer SS adquirissem um valor político ou propagandístico. Uma vez que Himmler foi enterrado em segredo, seu corpo deixou de existir para a esfera pública. Não houve autópsia formal publicada, não houve fotografias oficiais difundidas amplamente, não houve comunicado detalhado das autoridades britânicas que explicasse o destino exato dos restos mortais. O silêncio que rodeou esses fatos fez parte de uma política desenhada para apagar qualquer traço físico que pudesse alimentar mitologias posteriores. As potências aliadas sabiam que, mesmo na derrota total, o nazismo conservava seguidores dispersos que poderiam tentar transformar qualquer vestígio, um corpo, um lugar, um objeto pessoal, em um símbolo de resistência ou martírio. A forma como se geriu o cadáver de Himmler foi, nesse sentido, uma continuação do esforço por desmontar não apenas a estrutura do Terceiro Reich, mas também sua capacidade de projetar-se para o futuro. O primeiro passo deste processo foi a elaboração de um relatório interno extremamente conciso e restrito. Nele se registrava a identidade do prisioneiro, as circunstâncias precisas do suicídio, a confirmação médica da morte e a decisão de proceder com um enterro secreto. Não se detalhavam coordenadas exatas, nem se incluía um plano de localização, nem se solicitava confirmação escrita de um superior hierárquico. Os britânicos optaram por um documento breve, suficiente para uso administrativo interno, mas insuficiente para ser utilizado como referência histórica pública ou acessível. Desta maneira, asseguraram-se de que a cova onde Himmler foi depositado ficasse fora de qualquer busca futura, tanto por parte de simpatizantes quanto de historiadores ou jornalistas. A ausência de um registro preciso teve consequências imediatas e duradouras. Mesmo dentro do próprio aparelho militar britânico, muito poucos oficiais souberam exatamente onde tinha sido enterrado. Os soldados que participaram na operação foram instruídos explicitamente para não discutir o assunto sob nenhuma circunstância e, uma vez concluída a tarefa, regressaram às suas unidades sem conservar detalhes específicos nem documentos escritos. O objetivo era simples e claro: evitar que, no futuro, alguém pudesse reconstruir o local de enterro mediante relatos fragmentados ou testemunhos dispersos. A memória individual daqueles que estavam presentes devia ser o único vestígio, e a memória humana, por natureza, é inexata, variável e facilmente erodida pelo tempo. Enquanto isso,
em Londres e nos centros de comando aliados na Europa, a morte de Himmler gerou reações mistas entre os oficiais de inteligência e os planejadores dos julgamentos de guerra. Para alguns, seu suicídio representou um alívio imediato. Evitava a necessidade de organizar um julgamento complexo, longo e midiático, que teria exigido a apresentação de milhares de documentos, centenas de testemunhas e um processo judicial de altíssima visibilidade internacional. Para outros, no entanto, sua morte constituiu uma perda significativa e irreparável de informação crucial. Himmler tinha tido acesso aos níveis mais profundos do aparato repressivo nazista. Sabia como tinham sido planejadas as deportações, quem tinha assinado as ordens-chave, como operavam os campos de extermínio, que métodos tinham sido utilizados para manter a colaboração de diversas instituições civis e militares. Seu testemunho teria sido crucial para completar o quebra-cabeça judicial e histórico que apenas começava a ser reconstruído. Mas, além das avaliações internas, a diretriz geral foi evitar que sua morte se transformasse em uma narrativa pública com elementos heróicos ou trágicos que pudessem ser aproveitados politicamente. O povo alemão, em maio de 1945, enfrentava um país devastado. Cidades em ruínas, milhões de deslocados, racionamento extremo, doenças e uma ocupação militar completa. A figura de Himmler não ocupava um lugar prioritário nas preocupações imediatas da população. Mas os aliados sabiam que certos grupos ideológicos poderiam tentar reivindicar sua memória a médio ou longo prazo. Por isso, optaram por oferecer uma versão formal estritamente necessária e mínima, que Himmler havia sido capturado, identificado corretamente e que se havia suicidado mediante veneno. Nada mais. Não foram fornecidos detalhes adicionais, não foram realizadas conferências de imprensa extensas, não foram distribuídas fotografias do cadáver. Este silêncio oficial marcou o início de um processo que, com o tempo, converteria seu final em um ponto obscuro e pouco discutido dentro dos relatos históricos do pós-guerra imediata. Enquanto figuras como Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop ou Wilhelm Keitel eram submetidas a julgamentos públicos exaustivos que culminaram em sentenças de morte ou longas condenações documentadas minuciosamente, Himmler ficou fora desse cenário judicial, desaparecendo da vista pública mesmo antes de que começassem os procedimentos internacionais de Nuremberg. Esta ausência teve uma consequência histórica imediata. Himmler se tornou o único líder de primeiro escalão do Terceiro Reich cuja responsabilidade histórica não foi debatida formalmente perante um tribunal internacional. Sua morte fechou essa porta de maneira abrupta e irreversível. Após a eliminação do seu corpo, restava uma segunda tarefa administrativa: gerir os documentos, pertences pessoais e registros que haviam ficado sob custódia britânica. Objetos como sua escova de dentes com iniciais gravadas, óculos com graduação específica, documentos falsos e peças do uniforme foram armazenados em arquivos militares britânicos sem um plano claro nem sistemático para sua preservação futura ou exibição pública. Alguns desses objetos seriam estudados posteriormente por historiadores ou conservados em coleções oficiais de museus, mas muitos outros foram catalogados de forma imprecisa ou até mesmo extraviados, o que contribuiu para a dispersão e, em certos casos, perda irreversível de material potencialmente relevante. A prioridade dos britânicos não era conservar lembranças pessoais de Himmler para a posteridade, era documentar unicamente o estritamente necessário para fechar o expediente administrativo e continuar com o processamento de outros criminosos de guerra. Paralelamente, surgiram questões técnicas sobre a cápsula de cianeto que tinha utilizado. Desde os primeiros dias após a sua morte, diversos oficiais especularam sobre como tinha conseguido escondê-la com sucesso, apesar das numerosas revisões médicas a que foi submetido. A explicação mais plausível, confirmada posteriormente pela análise forense, era que a cápsula estava incrustada entre uma peça dental e a gengiva, ocultada deliberadamente de uma maneira que requeria uma revisão dental extremamente minuciosa com instrumental especializado. Himmler tinha recebido cápsulas de cianeto durante anos,
como medida padrão para altos cargos nazis, e tinha sido instruído especificamente sobre como usá-las e ocultá-las sem permitir que fossem detectadas facilmente mediante inspeções superficiais. Esta prática era comum na elite do regime, o que explicava por que tantos líderes conseguiram suicidar-se antes ou durante a sua captura, frustrando as tentativas aliadas de levá-los a julgamento. Outro elemento importante na construção posterior de seu final foi a reação alemã, ou, mais precisamente, a ausência dela. Ao contrário da morte de Hitler, que gerou rumores contraditórios, teorias conspiratórias e relatos divergentes durante décadas, o suicídio de Himmler foi aceito com relativa rapidez e sem controvérsia significativa. Isso se deveu em parte ao fato de que, para maio de 1945, o país estava demasiado ocupado tentando sobreviver física e emocionalmente para desenvolver um discurso coletivo sobre seus antigos líderes. Além disso, o desprestígio político de Himmler era profundo mesmo entre antigos apoiadores do nazismo. Muitos militares o consideravam um intruso incompetente em assuntos de estratégia militar. Outros o viam como responsável direto por crimes que preferiam não recordar nem associar com sua própria participação no regime. Sua queda em desgraça perante Hitler e sua tentativa falhada e desesperada de negociar com os aliados o havia transformado em uma figura incômoda, mesmo dentro do próprio regime, durante seus últimos dias. Enquanto o corpo de Himmler desaparecia em uma tumba anônima sem marcas, sua responsabilidade histórica emergia com mais clareza a cada dia. À medida que os aliados libertavam campos de concentração, apreendiam arquivos completos e tomavam testemunhos detalhados de sobreviventes, seu nome aparecia recorrentemente como a assinatura por trás de decisões fundamentais. Ordens administrativas, decretos burocráticos, relatórios internos e correspondência direta revelavam a profundidade de sua implicação na deportação, no assassinato em massa e na exploração sistemática de seres humanos. Seu desaparecimento físico não evitou que seu legado ficasse documentado com uma precisão quase clínica em milhares de páginas de evidências. Com o passar dos anos, a figura de Himmler transformou-se em um símbolo particular dentro da análise histórica do Terceiro Reich. Não representava o poder carismático de Hitler, nem a ambição política propagandística de Goebbels, nem o militarismo incompetente de Göring. Himmler encarnava outra dimensão, a do burocrata obsessivo, o organizador frio e metódico que transformou ideias ideológicas em sistemas administrativos de morte. Sua morte por cianeto reforçou precisamente essa imagem. Um ato final calculado que evitou deliberadamente toda confrontação pública e que, ao mesmo tempo, preservou a lógica de controle absoluto que havia guiado sua vida. Ao desaparecer em silêncio, Himmler deixou um vazio significativo nos julgamentos de Nuremberg. Os promotores tiveram que reconstruir seu papel a partir de documentos, testemunhos indiretos e estruturas administrativas. O que teria sido um confronto direto com o homem que havia concebido parte do sistema genocida, teve que se tornar uma reconstrução técnica, sem a presença física do responsável. Sua ausência impediu, além disso, que pudesse ser interrogado sobre questões-chave, as discussões internas sobre a solução final, os mecanismos de coordenação entre as SS e o Ministério do Interior, as comunicações com os comandantes dos campos e as ordens diretas que havia dado aos Einsatzgruppen. No pós-guerra, o silêncio sobre a sua tumba se tornou um elemento simbólico. Ao contrário de outros líderes, cujos corpos foram enterrados, exumados ou estudados, Himmler desapareceu por completo. Nenhum mapa oficial contém o local. Nenhum arquivo público registra a cova. Nenhuma fotografia mostra o destino final. Seu rastro físico evaporou-se em um ato deliberado dos aliados que compreenderam que o local de descanso de um dirigente nazista não deveria jamais se tornar um ponto de encontro, memória ou reivindicação para grupos extremistas. O silêncio oficial também contribuiu para a proliferação de versões não confirmadas, rumores e relatos contraditórios durante as décadas seguintes. Alguns afirmavam que tinha sido enterrado em uma floresta próxima a Lüneburg. Outros
sugeriam uma área aberta nos arredores da cidade. Alguns até afirmaram que tinha sido incinerado, embora não exista evidência documental que sustente essa versão. Essas contradições foram o resultado direto da decisão aliada de não registrar publicamente o enterro. O mistério, embora menor comparado com outros aspectos do final do Terceiro Reich, persistiu como parte do relato histórico de seu final. Com o passar do tempo, no entanto, a localização exata deixou de ter relevância historiográfica. A documentação sobre a sua vida, o seu papel no Reich e a sua responsabilidade no sistema de extermínio era tão esmagadora que o destino do seu corpo passou para segundo plano. O que importava não era onde tinha sido enterrado, mas a evidência irrefutável do seu papel na maquinaria do genocídio. A sua tumba desaparecida tornou-se involuntariamente numa metáfora adequada. Um vazio na terra para um homem cuja vida tinha produzido, por meio de decisões burocráticas, milhões de vazios mais profundos. O fechamento histórico de sua figura consolidou-se com a abertura progressiva de arquivos e a publicação de estudos especializados que detalharam sua importância dentro do aparato nazista. O que os britânicos haviam evitado, transformar sua morte em um ato público, também impediu que surgisse uma narrativa heróica ou reivindicativa por parte de setores extremistas. Himmler não teve sepultura, não teve funeral, não teve despedida. Seu final foi um ato de desaparecimento físico em consonância com a destruição moral e institucional do regime que havia servido. Hoje, o lugar onde jaz continua desconhecido e, provavelmente, o será para sempre. Esse anonimato não é um acidente. É o resultado de uma decisão política consciente: impedir que o último traço do Reichsführer SS pudesse se tornar um símbolo. Sua história, no entanto, permanece intacta em arquivos, testemunhos e análises que reconstroem, com clareza impiedosa, a dimensão de sua responsabilidade. Assim conclui a trajetória de Himmler no mundo físico, não em um tribunal, não diante dos olhos das vítimas, não em um processo judicial que revelasse cada detalhe de seus crimes, mas em uma vala sem nome que representa tanto um encerramento administrativo como uma declaração política. Seu legado, em contrapartida, ficou exposto à luz do pós-guerra, submetido ao escrutínio histórico e à análise de uma humanidade decidida a compreender como um indivíduo pôde transformar a burocracia em um instrumento de morte.